Graça e paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto, não tem enrolação. Procurando tudo isso dentro de um podcast, haha, então vem com o PRcast, o podcast feito pra você. Bem-vindo a todos que estão no nosso terceiro podcast e hoje nós temos uma pessoa mega hiper especial. É o cara que teve uma visão de 2 botijões e uma moto. E hoje ele é uma das grandes empresas de gás, de entrega, como é que eu chamo isso? Uma grande distribuidora de Caxias do Sul de gás. Nós estamos falando aqui do AL Gás. Alguns já conhecem, é nosso queridão Alcides, e a gente vai ter um momento bem especial, um momento bem interessante, um momento que eu tenho certeza que a gente vai poder aqui conversar, dar risada, poder dialogar. Mas Alcides, quem sabe pessoas ainda não te conhecem, se apresenta aí, quem é o Alcides Gabriel da Silva Xavier aí para nós aí. Prazer, para quem ainda não me conhece, né? Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas cumprimentando quem vai estar assistindo aí, Deus abençoe. Aqui é o Alcides Jonathan da Fonseca Gabriel, né? Dois nomes, na verdade, 2 sobrenomes. Gabriel é sobrenome, Alcides e Jonathan é nome, e Fonseca e Gabriel é sobrenome. Sou nascido em Bom Jesus, olha aí, uma cidade fria, mas digo que sou natural de Caxias, porque vim muito novo, né? Muito criança, 1 ano e pouco aqui para a cidade, junto com o pai e com a mãe. Hoje sou esposo da Lisiane da Costa Lira Gabriel, né? Pai da Letícia Gabriel, do Teófilo, né? Jonathan Teófilo e da Isabela Vitória. Esse é o Alcides e proprietário, né? Dessa empresa chamada AL Gás, Legal. Na cidade de Caxias. Legal. Alcides, antes da gente chegar na AL Gás, que eu acho que é o nosso grande propósito hoje, conhecer um pouco e aí falar um pouco do sonho que tu teve. E aí, né, tu teve um sonho. Fala um pouquinho assim da tua trajetória, cara. Trajetória, você falou rapidamente que vem de Bom Jesus, né, com seus pais, mas fala um pouquinho assim da tua trajetória, morou aonde? Quer dizer, não, você me contou que tu é do tempo dos bondinhos, acho que nem é bondinho dos rolé na Júlio, quem sabe algumas pessoas até vão se identificar, quando existia aqueles grupos imensos do Bom Pastor, pessoal do Santa Corona e aí por diante. Fala um pouquinho assim do Alcides, assim, só pra gente ter um alicerce pra gente seguir a nossa conversa aí. O Alcides, ele é um ser humano, uma pessoa que veio lá da raiz e da região norte de Caxias do Sul, criado no bairro Vila Ipê, na verdade, mas muito contextualizado no bairro Belo Horizonte por causa da grande família que morava lá, mas também família da mãe. Toda a linha parentesco da mãe morava inserida lá no bairro Belo Horizonte, mas também muito relacional no bairro Santa Fé, porque eu estudei na escola Angelina Sassi de Comandule, no bairro Santa Fé. Venho lá da região norte com muito orgulho e assim, eu me criei na Rua 9, que é divisa com o Quênio, conhecido Quênio lá, que na minha época era uma chácara, hoje já é um bairro, né? Bem populoso. O Quênio é invasão? Eu acredito que sim, e depois a prefeitura deve ter regularizado ele, porque eles fizeram alguns prédios, algumas coisas, mas era uma chácara. Não sei se foi vendido ou se foi invadido. Não sei. Se eu falar, vou falar besteira. Mas venho dessa linha aí. Então,
me criei lá, né? Até acredito que perto dos 14 anos, terminei o meu primeiro grau lá no bairro. E aí eu transitava muito Caxias aí, porque nesse período de tempo existia a famosa Júlio de Castilho, né? Continua existindo a Júlio de Castilho. Mas era de um formato diferente, que eu acho que os moradores não queriam, né? Era mais redonda, né? Júlio de Castilho. Na verdade era o ponto de encontro, vinha pessoas aqui da região sul, vinha do leste, oeste, pessoal da região norte, se encontravam lá, onde tinha música, tinha muito, ali na rua mesmo, bares e acho que era Gelate na esquina, na frente da Maria da Toca, né? A galera toda se encontrava lá. Reunia bastante jovens. Tu era de qual grupo desses aí? Da Zona Norte. Da Zona Norte. Da Zona Norte. Mas transitava em todos. Isso aí, eu digo que o pessoal da Zona Norte foi sempre bem reconhecido e respeitado. Então o pessoal da região respeitado sul, por assim. Quê? Acho que, sei lá. Eu posso dar alguns pontos de vista que uns vão concordar, outros não. Vocês usavam armas? Não, na verdade eu digo que não. Não usava? Não, lá não. Lá não, eu digo que... Essa galera toda e ninguém estava armado. Acho que não, acho que a maioria que vinha daquela região naquela época era mais mesmo pra festa. Tá, mas o que variava o Monte 61 na Júlio? Não... Tem alguns detalhes que é bom entrar em assuntos. O cara era respeitado. Não sei. Mas a Zona Norte sempre foi bem destacada. Eu digo por acho que nova em muitas coisas, né? Tipo na dança, em briga, em tudo, muitas coisas. Eu digo que, lógico, a Zona Norte ela tem esse nome e esse conceito por causa da violência e fundou muitas coisas lá, né? Como a gente sabe aí do passado. Mas coisas do passado aí, de pessoas que ficaram reconhecidas por causa desse tipo de coisa. Mas são pessoas que eu me criei junto e eu respeito até hoje. Eu digo que alguns ainda vivem, muitos Deus já levou, né? Perdeu muitos amigos? Muitos. Eu digo assim que a grande maioria hoje já não está mais conosco, né? Deus já Daquele levou. pessoal que se criou contigo desde a infância, assim. Vou dizer assim que muitos. O que tu acha que levou eles? O que? Drogas? Não vou saber número de porcentagem, mas teve um grande grupo de pessoas que se perderam, né, nas drogas, muitos se perderam, mas também teve outros que entraram no tráfico, outros entraram nos assaltos. Pra gente ver nos últimos anos, um dos que foi considerado o maior assaltante de banco aí do nosso estado era lá do Belo Horizonte, né? Então cada um pegou um caminho na vida, né? E a consequência vem, né? Pessoas boas, de famílias boas, só que são escolhas, né? Trajetórias da vida, e aí gera algumas consequências. Sim. Alcides, deixa eu fazer uma pergunta. A gente, pelo menos eu, acho que nem todas as pessoas, mas fala um pouquinho da questão do teu irmão, Você teve um irmão que você perdeu, né? Se tu poderia falar um pouquinho e também o que poderia deixar como aprendizado, se algum jovem, adolescente, talvez esteja nos assistindo, e aí olhando para erros que nos levam a algum aprendizado assim. Olha, fazia muito tempo que eu não me lembrava do meu irmão. E ontem no culto de oração ali no São Caetano, o nosso ministro, nosso irmão Igmar, ele cantou um louvor do Matos Nascimento. Eu estava lá atrás de em pé e eu chorei muito em meio àquele louvor, porque eu me lembrei do meu irmão. Eu conheci Jesus através da vida do meu irmão, né? Por causa da dependência química. E eu escutando aquele louvor, Deus me levou na época que ele voltou da chácara chamada Shekinah, lá em Pelotas.
e ele cantava todos os louvores do Matos Nascimento. E a gente cantava junto, orava junto lá em casa. Eu me rendi a Jesus através da vida dele também, pelo testemunho dele. Então, para mim, meu coração ontem já palpitou. Meu irmão, ele teve escolhas errôneas, né? Ele caiu no meio das drogas, como eu compartilhei. Ele tentou, ele passou por alguns centros de recuperações, ele lutou bastante, mas no final a vida dele se concluiu por causa disso, né? Ele com 25 anos, Deus levou. E o que eu aconselho? Eu fiquei 3 anos junto de voluntário dentro desses grupos de recuperação. Vivi na pele e pude ver muitas histórias de pais e mães que sofreram e sofrem, né, diariamente com os filhos na dependência química. Eu costumo falar assim que jovens, adolescentes, se vocês puderem, se afastem, não entrem nessa pilha, mas eu não sou legal, eu não fujam disso, porque a pessoa, quando ela vira um usuário, ela está num grande passo a ser dependente, porque entra de brincadeira, né? Entra vou usar uma semana, vou usar numa festa, vou usar num momento, e te dá um certo prazer na hora, momentâneo, mas você não sabe o caminho que você está percorrendo, assim, terrível, porque no momento que você sair de usuário para dependente, a sua vida, ela está correndo um risco muito, muito alto a você nunca mais voltar e sair disso. E o fim disso é trágico. Eu vi cada experiência, eu vivi cada história verídica, real, de pais perdendo os filhos, família sendo destruída. Então, assim, fujam disso, porque isso aí e não tem classe social, não tem assim, cor de pele, não tem o momento que você entrar para dar a volta e sair disso, é só a misericórdia de Deus mesmo, assim, é bem complexo. Certo, Alcides, antes eu vou deixar 2 perguntas no ar aí, que a gente tem que falar dos patrocinadores, lá os caras lá falando, tem que falar, inclusive tem um aí. A pergunta que eu vou deixar no ar é o seguinte: você dançava Blake, né? Você dançava e aí você tem que falar um pouquinho de que jeito se tu dançava mesmo, participava, porque eu não consigo te imaginar dançando, né? E a outra pergunta por mais que a gente sabe que existe um preconceito quando se fala de Zona Norte e tal, como é que você hoje, olhando para sua vida, entendeu? Você é um empresário, você é cristão, você tem uma vida bem sucedida, ok? Como que a impressão que eu tenho é que parece que você caminhou na contramão daquilo que as pessoas estavam andando. Como é que seguiu isso? Então vai pensando nessas 2 perguntas aí para poder responder aí, mas a gente vai falar, segundo o nosso queridão aqui, o David, dos nossos patrocinadores. E um deles, gente, é o nosso querido Alcides, que está aqui, ó, AL Gás. E aí tem uma frase: gás todos os dias na sua casa. Essa é a frase, Alcides? Todos os dias? Todos os dias com gás você. Todos os dias na sua casa com você, ó. Se você está assistindo, gente, o Alcides até o final do podcast pode dar um desconto para você, não sei, talvez desconto de 10%, 5%. Ó, então assim, ó, se você está precisando de gás, fala aí com o AL Gás, ele vai explicar, porque muitas pessoas chamam a empresa dele de Algás, mas o fato é AL Gás, depois ele vai explicar para nós aí. Além disso, nós temos Atitude Eventos. Você que está precisando de uma festa de 15 anos e quer filmar essa festa, converse com a Atitude Evento, que é o seu Samuel, que também aí tá patrocinando, rapaz que mexe com questão de filmagem,
mexe questão de logo, e eu tenho certeza aí que ele vai fazer um bom trabalho. Dá uma chorada pra ele lá, pede um desconto. Gente, você que está se formando, na faculdade, é tudo aí com o seu Samuel. E aí, gente, a gente tem um outro, o concorrente do Alcides, que faz parte da mesma comunidade, que é o Ayrton Gás. Jesus amado. O Ayrton Gás também tá aí nos ajudando aí a fazer com que esse conteúdo chegue até você. Fala com o Ayrton, ele vai te dar um desconto aí de R$5, gente. Se tu chorar, de repente até R$10 aí, não tem problema nenhum. Mas Alcides, fala da dança, cara. Eu não consigo imaginar você dançando, mas fala um pouquinho como é que foi isso. Vocês participavam de eventos? Você fazia parte de algum projeto social? Como é que foi esse negócio? O que tu dançava? Dançava passinho? Dançava música gaúcha? Como é que foi? Na verdade, eu acho que a minha criação, ela passou por meio turno na escola Angelina Sassi Comanduli e outro meio turno no CPMEM. Comai. Não, Comai foi era... na Comai? Não. Eu acho. Comai, tu não trabalhou Comai, no estacionamento? Não, Comai era no Reolon. Lá no Santa Fé tem acho que até existe até hoje, mas não é mais esse nome. CPMEM. É uma entidade católica dos padres. Na época era das freiras. Hoje acho que é os Murialdos que estão cuidando, estão na frente. Então meio turno tu ficava na escola e meio turno tu ficava lá. E ali eu criei algumas raízes, como a dança foi... Eles tinham várias coisas, aula de violão, tinha coral, tinha quem gostava de esporte, eles tinham marcenaria, eu participei do gesso também, de fazer artesanal gesso, costura eu participei, datilografia eu participei. Aí vai entregando a idade. Não, na verdade fiz datilografia lá. Datilografia, nessa de repente época. A galera nem sabe, alguns nem sabem que é datilografia. Isso daí é mais, né? E olha que eu não sou tão velho assim, né? Datilografia ASDF cedilha LKJ. É isso aí. Não tem como se esquecer, depois que tu aprende. Não tem, já era, tá na mente. Tá na mente. E lá eu aprendi, na verdade eu fui influenciado a dançar, gostei. Dancei lá no Belo Horizonte, acho que 2-3 anos no CTG lá do Centro Comunitário, gostei muito de dança, gostava de dançar em rodeio, em apresentação de escola, e onde tinha os eventos gaúchos. Aí depois, lógico, fui crescendo isso daí, provavelmente influenciado também pelo pai e pela mãe que gostavam. E eu tinha um tio meu que era, como que diz, ele era não é capitão, ele era o patrão do CTG, o patrão do CTG. Então já também estava dentro da família. E após isso, lógico, eu fui crescendo e a gente, na época, era muito dança de rua. Então a gente dançava, eu gostei muito, dancei muito Blake, dança... dança, né? É uma dança semelhante ao Michael Jackson? É mais ou menos. Pega uma linha, isso, pegava, a gente, lógico, a gente copiava algumas coisas, tanto dança no chão quanto o corpo ali, imitando um robozinho, imitando então, vamos dizer, dança. Fazia aquele esquema com o pescoço? Você, não, sim, fazia? Faz aí, fazia. Não. Isso tá no verbo passado. Não, o presente eu não sei. Hoje a gente sai de forma, tá mais, né, encorpado. Não é gordo, é encorpado. Mas, então já não é mais a mesma coisa. Mas assim, eu acho que a dança é uma coisa bem bacana. Eu gosto, sempre gostei. Hoje, lógico, né, a vida nos leva a tomar outros caminhos, mas eu acho que é uma coisa assim bem... Eu vivenciei isso muito. E aí a gente dançava, né, dançava nas festas de noite, dançava na Júlia. Mas se hoje isso tivesse um desafio, pegar um grupo de adolescentes para ensinar a dançar dança de rua, eu não na verdade eu não sou muito pedagogo assim de ensinar. Eu acho que o meu estilo é mais de fazer, ensinar. Mas tu fazendo a gente não ensina. Não, eu acho que eu não teria esse perfil de ensinar. Mas lógico, se precisasse dançar, alguma coisinha bem pequena, gente, ele deixou no ar, se precisasse. Então tu não fechou o filtro 100%. Não,
dançaria. Mas não Opa, sei se vou pegar nem essa fala, vou antigamente. guardar. E aí, como é que tu andou na contramão, assim? Como é que tu conseguiu andar na contramão? E, claro, dentro da contramão, tu... deixa eu fazer uma pergunta dentro dessa mesma pergunta. Já usou droga? Por você estar num ambiente assim, usou droga, bebeu, roubou, usou arma? Fala aí, queridão. A gente andou e trilhou uns caminhos desses. Eu nunca muito fui do álcool, sabe? O álcool nunca me isso literalmente antes de conhecer Jesus, tá? E você que conhece, eu digo, vigie nessas coisas. Tem os modernos hoje em dia, mas eu nunca fui do álcool, tá? Não. Só da gasolina. Usei, lógico, a gente bebe em festa, isso quem que nunca vivenciou, né? Nunca me aprofundei na droga por experiência do meu irmão. Lógico que dizer que já fumei um baseado, isso é óbvio. E nem que fosse por tabela, né? Já andei, já trilhei isso, mas na juventude, adolescência, muito tempo atrás, né? Já fiz umas besteiras também naquele período de tempo disso aí, de roubo, de coisa. Mas é coisa que assim, nem vem ao caso, não é muito... Não acrescenta nada isso. Parece meu pai que falava, quando a gente dava uma apertada nele, não, passar. A gente vive algumas coisas, a vida nos leva, mas eu digo assim, contramão. Eu acho que eu vim de uma família com muitos problemas, né? Muitos problemas. E só que uma família de pessoas trabalhadoras. Meu pai trabalhou 20 e poucos anos na Visat, se aposentou como motorista. A mãe trabalhou assim de uma forma que foi exemplo, esteio pra gente, graças a Deus. Hoje eu e meus irmãos também conseguimos chegar um pouco mais além na vida por causa deles, né? Tanto de ensinamento quanto de investimento que eles fizeram em nós. Mas dou toda a honra ao meu pai, toda a honra para minha mãe, no sentido do que valorizar o que eles fizeram. Mas não é espiritualizar, eu digo assim, Deus ele é muito fiel, e quando você volta o seu coração a Deus, Deus ele é tremendo. Eu digo assim que se tu olhar pela estatística e da onde eu vim, era uma coisa muito improvável, era contramão, como aí o pastor está falando, mas eu tive um período da minha vida que eu decidi e me entreguei realmente para Jesus. Não, segura essa parte é depois. Essa parte aí, ela é fundamental para que eu andasse na contramão. Não tem, isso daí foi... fora dar honra pro pai e pra mãe, né? Entender, ser grato pelo que eles fizeram, mas isso foi o diferencial na minha vida. Alcides, fala pra nós, por conhecer um pouquinho assim a sua história, eu queria que tu pudesse aí compartilhar sobre o sonho que você teve da moto e de 2 botijões de gás, cara. Fala assim, como é que foi esse sonho, assim, como é que aconteceu? E eu vi que você trouxe um álbum aí, eu nunca tinha visto um álbum branco, gente, é um álbum de noiva, é um álbum branco, mas tá cheio de foto ali. Depois acho que ele vai mostrar aí pra moçada as Agora eu fotos. vou contar uma história de brancos rapidamente. Vamos ver o que tem aí. Fomos fazer uma aquisição de alguns computadores, né? E eu e mais 2 irmãos tínhamos uma história de dizer assim, vamos ver o processador. Não, na verdade ele brincou, eu me relembrei dessa história. Cada um queria uma máquina, né? Um notebook, então a gente queria saber o processador, o quanto de memória, o que tinha, o que não tinha. E o pastor, ele queria um computador que fosse branco. Não importava o que tinha dentro dele, mas ele tinha que ser branco. Podia ser um MS2 lá do tempo, mas tinha que ser branco. Aí eu me relembrei dessa história por causa do álbum. Tá certo.
E dizer que pior que é verdade, gente. Faz parte. E aí a gente, como fala o Alcides, as coisas velhas a gente deixa lá pra trás. Mas Alcides, fala do sonho, cara. E eu acho que num segundo podcast contigo a gente vai falar sobre empreendedorismo. Esse aqui não, porque senão vai ficar muito longo. E aí quando chegar perto dos 45, eles começam com a mão ali abandonando, né? A gente vai segurar aqui no sonho. Fala um pouco sobre essa questão, como aconteceu. E lembrando que esse foi o teu start até a gente chegar nos dias de hoje, assim, da L Gás. Assim. Eu digo assim que Deus, ele escreve a nossa vida por alguns caminhos. E eu saí do chão de fábrica, né? Entrei numa empresa como auxiliar geral e transitei até chegar a uma função chamada matrizeiro ferramenteiro. Antes de tu continuar, tu não tem medo de falar essa palavra, chão de fábrica? Não, eu tenho orgulho disso. Porque hoje eu tô processando um monte de coisa. Qualquer coisa que tu fala tá errado. Daí de repente alguém tá te escutando, trabalha na Rondon, trabalha na Marco Polo, dizendo, mas e aí? Não, e eu saí de lá. Não é um assunto, não é uma fala preconceituosa. Não, eu tenho orgulho. Eu falo com orgulho. Eu saí do chão de fábrica. Eu transitei, tipo assim, lá embaixo, aonde vamos dizer que a gente é menos remunerado, né? Vamos dizer que o salário é mais baixo. Você entra numa empresa como auxiliar geral, né? Onde que você vai trabalhar no chão de fábrica e vai aprender, vai criar uma profissão, vai crescer. Eu saí desse lugar e tenho orgulho da minha raiz. Falo de boca cheia, feliz. Saí de lá, transitei por lá, cheguei nessa profissão, matrizeiro ferramenteiro, e aí foi um start. Eu acho que desse momento Deus, ele já tinha esse projeto. Porque o que acontece quando você trabalha na metalúrgica, para quem é contextualizado na nossa cidade sabe, todo ano tem dissídio, todo ano tem aquela choradeira, né? Entre sindicato, entre a classe patronal, isso e aquilo. E o que acontece? Quando tem que fazer corte, o que as empresas fazem? E hoje eu entendo por estar do outro lado, é diminuir custos. E o salário, às vezes, a folha de pagamento é um dos, não digo indicador, mas é um dos resultados mais altos que a empresa às vezes tem que bancar. Então eu fui demitido, né? Eu, o gerente e o supervisor, fomos os três mandados embora e o meu salário era um dos mais altos. Qual empresa na época? A Big Fair. Existe hoje? Não em Caxias do Sul. Ela foi para São Paulo por causa da logística, é muita exportação e o custo operacional de logística de Caxias a São Paulo. Eles foram lá para Santos, perto do Porto, que aí diz que só em 3 anos pagaria todo o investimento de maquinária, de pavilhão, de estrutura, terreno, só com o custo da logística. Eles foram para lá, eu fui, aí a gente nessa situação fomos demitidos. Lógico que essa transição foi 1 ano, 2 depois, a gente já tinha saído pela crise, e nisso eu fiquei meio frustrado por causa do quê? Porque, tu trabalhar, tu se esforçar para chegar num lugar e daí tu não ter uma estabilidade é complicado, né? E aí eu, em casa, graças a Deus já tinha meu terreno, minha casa, sentado, e isso é assim, me lembro como se fosse hoje, sentado debaixo de uma árvore, pedindo para Deus direção, o que eu faria? Falando com Deus, disse, o que eu faria? Porque eu não tinha dinheiro para fazer alguma coisa, mas eu não queria voltar mais para a área, eu estava sem saber o que fazer, e nisso nunca tinha sido assim, não vim de linhagem de empreendedor, como comentei, meu pai trabalhou a vida inteira, se aposentou, meu avô se aposentou também, que da época Alcides, do Caxiense, Alcides. Tudo Alcides, Alcides, pai Alcides. Trabalhou no Caxiense, foi para a Visat, se aposentou na Visat, o pai se aposentou na Visat, então eu não vim de uma linha onde tinha empreendedor, né? E aí nesse período de tempo aí, falando com Deus, Deus me mostrou, eu tinha uma moto, na verdade eu já tinha adquirido uma moto por causa da economia,
Eu olhei pra frente, eu tinha o terreno, ele ali vago, sem ter nada, porque quando eu comprei esse terreno existia uma casa que o antigo proprietário pegou fogo, estava alugada, então o terreno estava em aberto ali, sem nada para fazer. E aí eu pensei, pô, tenho terreno, olhei, tenho a moto. E debaixo da árvore eu virei a cabeça, eu tinha uma área de serviço, e nessa área de serviço tinha 2 botijões P13, e eu disse assim, eu vou vender gás, mas nunca tinha trabalhado assim de vendedor, pensado em montar empresa, nada disso. Só que eu tentei, na verdade a cabeça pensou rápida em utilizar aquilo que eu possuía, a moto, o terreno e os botijões. E eu digo que foi Deus abriu assim minha mente, né, clareou ali, trouxe o sonho. E às vezes a gente tem que estar perceptivo e ouvir a voz de Deus, porque Deus ele não vai descer como um anjo, né, e vai falar na nossa frente, ó, vai pelo caminho direito. Ele te dá alguns flashes e você, estando bem com ele, você entende que é Deus. E aí nisso eu já comecei a correr de atrás. Hoje o telefone que a gente tem lá na empresa, que é o principal, 32236117, ele era o telefone da minha residência na época, da minha casa. Hoje ele é um telefone que já tem, né, quantas pessoas tem, quantas pessoas buscam, mas era um telefone residencial. Tipo, eu não fui lá e escolhi um telefone, tipo, vamos dizer assim, 2200, um telefone fácil de as pessoas decorar. Não, eu usei tudo aquilo que eu tinha, mas foi Deus que abriu os meus olhos, e aí eu comecei do zero com essa moto, 2 botijões. Isso demorou 1 ano ainda até acontecer, porque eu tinha que fazer um muro, eu tinha que fazer uma estrutura que não havia nesse terreno, e aí eu comecei a trabalhar para fazer essa estrutura, para dali 1 ano, uns 9 meses eu inaugurar e começar. Não quer mostrar uma foto aí para nós aí, Alcides? Mostra, pelo menos tira uma e mostra aí na telinha da moçada aí, pelo menos uma foto bem lá do início, que eu acho que bem, vai ter que tirar, não tem como ver aí, cara. Então, uma moto e 2 botijões foi... E aí, houve um processo de 1 ano até a primeira entrega. Isso, quem fez a primeira entrega? Fui eu, né? Se lembra a pessoa? Se lembra quem foi a primeira pessoa que comprou o primeiro gás do Alcides? Não me lembro. Eu queria ter essa história, na verdade, foi se perdida por causa acredito eu, por causa dos cadernos, mas eu marcava num caderno, né? Nós não tínhamos gestão. E aí, na verdade, aqui foi a empresa, quando eu já tinha 10 P13, já era uma empresa, pra mim tava excelente. Já não tá mais os 2 gás. Aí já tinha 10. Essa daí Aqui começamos com essa moto, onde que levava um botijão. Aqui sim, eu tinha a moto e 2 botijões. Depois aqui eu já tava com 10. Eu não tenho a imagem só dos 2 P13, eu tenho a imagem com os 10. Mas todo esse muro, toda essa construção eu fiz. E aí que levou 9 meses, quase 1 ano, para poder tá legalizado, né, com ANP, PPCI, bombeiro, isso aí. Primeiro a gente começou com uma gaiolinha que era 1, depois, conforme aumentou as vendas, a gente passou para 2. Mas como é que tu trabalhava com botijão? Tá louco? Colocava um, levava, entregava, depois voltava. Mas como é que tu conseguiu fazer o giro? Ele o dia que nós vendemos o primeiro botijão, o dia inteiro esperando tocar o telefone. Não tinha venda, né? Não existia. Aí, lógico, depois é muita coisa para contar. Eu fui falar com um rapaz onde ele me ensinou serigrafia, e aí eu fui fazer os ímãs para daí começar a divulgar. Então eu divulgava com a moto e entregava conforme dava o pedido. Então foi um processo assim bem trabalhoso no começo. Eu me lembro até hoje, a primeira, acho que dali uns 20 dias, o dia que a gente vendeu 7 botijões, pensa a felicidade que aquele dia foi. Tipo assim, hoje vendemos tudo isso de botijões. ai. Mas nesse 1 ano tu trabalhava fora e trabalhava com gás?
Que eu diga assim, porque você ficou um ano fazendo os eu trabalhava o dia inteiro, tipo, na parte operacional ali, fazendo bloco, sentando no bloco, toda a estrutura da empresa fui eu que fiz, vigamento. Não, mas você não trabalhava em empresa nenhuma, mas como é que sustentou? Na verdade, por esse um ano eu tinha a rescisão que eu tinha feito da empresa que eu saí, e a minha esposa, Alice, trabalhava no escritório de contabilidade. Então a gente foi se virando com o salário dela e com aqueles recursos que eu ainda tinha. E quando apertou, o pai e a mãe ajudaram, emprestaram um pouco de dinheiro, né? Porque pai e mãe é assim. Na verdade, a mãe na época. E até a gente começar a dar o start, começar a trabalhar. E foi suado. Foi um passo de ousadia. Ousadia, coragem. O empreendedorismo é isso. Eu digo assim, o empreendedor... Não fala tudo, só guarda um pouquinho. Ele necessita ter isso, né, na verdade. Eu acho que é um dos pilares para que a coisa aconteça. É difícil tu ser um empreendedor, começar já com uma randon do jeito que ela é hoje. Se você olhar o exemplo, a vida, vamos dizer aqui, contextualizando na nossa cidade, ele começou com uma bigorna, né? Ele não começou com a empresa que é hoje. E aí foi passo a passo para chegar onde ele chegou. Tu imaginou chegar aonde tu está hoje? Não, na verdade eu brinco que eu fiz algo que era coisa de vadio. Na verdade, o que também a cabeça da gente, ser humano, eu era novo, porque eu pensei assim, pô, eu não pago aluguel, eu tenho minha casa, tenho meu carrinho, tenho minha moto. Então eu, na minha cabeça, lá no começo, se eu vendesse 2 botijões, 3, sei lá quanto, e eu ganhasse para sobreviver, o resto do dia eu ficava assistindo TV. Eu não precisaria trabalhar muito também, né? Trabalharia pouco e conseguiria sustentar minha casa. Mas lógico, isso não durou meses, porque daí eu já tive que contratar mais pessoas, a empresa começou a startar. Por 3 anos eu digo que eu fui muito escravo do operacional, né? Preso dentro do operacional, porque é um segmento que é de segunda a segunda, não tem feriado, e aí tinha 2 colaboradores que entraram, e só que mesmo assim eu necessitava estar muito focado no operacional. Foi bem trabalhoso mesmo. Show de bola. Então, e hoje tem uma das maiores distribuidoras de gás em Caxias? Somos uma das maiores, sim, com certeza. Ou é a maior? Não. Tem quantas acima de ti? Não sei, não vou calcular. Não, deve. Tem. É que é muito assim, eu digo assim. Vai muito da veia do que cada empreendedor ou cada empresa. Eu digo que a gente já ficou em segundo em Caxias. Opa, desculpa. Quando eu tava focado muito no atacado. Porque depende se tu trabalha no varejo, no atacado. Mas eu digo que a gente tá aí, das 5 maiores, a gente tá dentro desse grupo aí. Não consigo intitular hoje qual que é a primeira ou a segunda por causa disso. Eu acho que vai muito do segmento. Tem empresa que é voltada a um público empresarial, outra empresa que é voltada mais à pessoa física, outra empresa é voltada mais para o atacado, abastecer outras revendas, outros pontos. E aí vai ter a diferenciação de volume, de margem, que aí entra noutra política. Mas dentro do âmbito de market share, eu digo que a gente está dentro, e de volume de venda a gente está dentro aí das 5 maiores de Caxias. Legal, joia. Antes de continuar, para te pensar numa pergunta, a pergunta é se você é maçom. Aí tu vai ter que responder se tu é, porque tu começou com 2 botijões e agora você é uma das 5 maiores. E aí o que tu pensa, e se tu não é maçom, aí eu não sei, quer dizer, vai saber se eu não sei, se tu já foi convidado para fazer parte,
E o porquê que tu acha disso, né? Pensando da onde você saiu, aonde você chegou. Enquanto o Alcides pensa, de repente ele vai dizer pra você daqui 2 minutos que ele é maçom e vem na igreja. Eu não sei, mas assim, gente, vamos pensar novamente, lembrando aqui, ó, nossos patrocinadores. Aliás, como tem me lembrado agora, as nossas redes sociais, nos sigam nas nossas redes sociais, a rede da Comunidade da Esperança, onde acontece a nossa comunidade, no Instagram também, e também no YouTube, e também no nosso canal. Se você não é inscrito, gente, faça lá, dê o seu link, vai dar tudo certo. Então nós temos o Alcides, está falando um pouquinho de como começou a empresa dele, e também aí tem nos ajudado aí nessa jornada, nesse novo projeto que a gente está tendo, assim também como o nosso queridão, né, o Ayrton Gás aí, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Mas Alcides, e aí, me diga uma coisa, homem. Você é maçom, não é maçom, já foi convidado, e o que você pensa da maçonaria? Pensando que às vezes, né, alguém que pode frequentar e pode estar nos assistindo, né? A gente sabe que as redes sociais chegam em vários lugares aí. Olha como se dizer maçom. Eu vou dar Olha risada, como se dizer, né? Maçom, hein? Na verdade, assim, não... Já fui convidado há um período de tempo atrás, não fui, não sei como funciona, não tenho know-how nenhuma. A gente ouve muitas coisas, né? Tem gente que fala bem e diz que é um grupo muito seleto, fechado, que é meio unido, né? Trabalham aí para crescer junto. Tem muita gente que fala também que é coisa do capeta, coisa de... Como eu não tenho know-how, não posso falar nada, sabe? Sabe, vou ser bem sincero aqui, transparente, não sei. Nunca participei, né? Nunca fui inserido, já fui convidado, mas não me engajei, não entrei junto. Por que tu não quis participar? Na verdade, eu acho que quando eu fui convidado, uma das coisas é assim, o ativismo o empreendedor, ele é muito sobrecarregado de tempo. Tu tem muitas coisas para fazer, e eu tava assim, tipo, a mil, com muitas ideias, muitos projetos, e assumir mais um compromisso, me engajar num negócio que era novo. Eu não quis trilhar esse caminho. E outra, por eu não ter conhecimento e a gente ouvir os dois lados aí, e às vezes tu fica meio assim, uns falam bem, outros falam mal, então é meio complexo tu entrar. Teria que conhecer mais, se vale a pena, se não vale. Não sei se posso falar bobagem, então é melhor não se comprometer. E se te convidasse pra uma janta, porque diz que a janta dos caras é top da galáxia, tu iria? Pra comer, porque não? Claro. Tu não... Bom gaúcho que vai rejeitar a comida. Tô brincando, mas não tem por que não. Iria, se me convidasse, eu iria sim, com certeza. Numa janta. Tá, deixa eu apertar um pouco mais a pergunta. Então tu iria numa janta se os maçons te convidassem, certo? Se outras religiões convidassem você para uma janta, você iria? Iria. Qualquer uma? Qualquer uma, olha, qualquer uma mesmo, sem problema nenhum, independente da procedência. Na verdade, quando tu fala de religião, é um âmbito assim muito grande. Eu acho que a maioria assim mais reconhecida que a gente conhece, eu iria sem problema nenhum, sabe? Lógico, se tu dissesse assim, vamos ir lá pro 80, viajar agora. Os caras vão fazer uma janta lá dentro de um cemitério que é uma religião, que não sei o que, e vão fazer um sacrifício. Claro que não iria num troço desse, não. Mas é uma janta num restaurante. Cara, por que não? Vou lá conhecer pessoas, vou lá... Acho que religião eu não posso me encapsular dentro de algo chamado religiosidade, né? Eu iria tranquilamente, acredito.
Ok, Alcides, antes de tu responder a pergunta da sua fé, que eu acho que é importante, cara, responder, deixa eu fazer uma outra pergunta pra ti. Tu se acha centralizador? Agora por que eu fiz essa pergunta? Porque eu tô olhando as tuas fotos aqui, só tem tu, mais ninguém. Carro, foto, caminhonete e o Alcides. Carro, foto. Não, a gente tem que. Só tem Alcides aqui, ó. Carro, ó. Os únicos que eu conheço aqui é Alcides. Ó, carro e Alcides. Ó, Alcides. Tu se acha centralizador? Na verdade, ele viajou, eu acho. Não, é uma pergunta. É só dizer sim ou não sei. Não, as fotos, a maioria das fotos são da empresa. Então, muitas poucas tem pessoas. E as que tem ali, não é sozinha, não. Tem outras pessoas que dá pra tirar. Eu provo que tem outras pessoas ali. Centralizador, eu acho que não, cara. Eu acho que uma porcentagem, sei lá, 30%, 40%, eu acho que a pessoa vai muito, eu acho que do perfil de cada pessoa. Alguma coisa eu devo ter sim, porque eu acho que tu empreender é isso também, tu centralizar muito e você fazer a coisa acontecer. Tu não empreende contando com os outros, você empreende com a tua capacidade, né? E depois, lógico, automaticamente tu vai precisar, conforme o negócio cresce, expande, mas primeiro tá centralizado em você, o negócio, a visão, o sonho, né? O ardor de fazer aquilo acontecer não tá no coração do João, do Pedro, tá no teu. Então tu tem que ter um pouco disso, mas vai muito, porque essa pergunta ela vai muito do sentido que tu quer levar ela. Eu acredito que tem que ter, todo empreendedor deve ter, mas dizer assim, vou centralizar tudo, não, porque até chega um período de tempo que tu tem que saber delegar, né? Tu vai ter que saber passar pra frente, porque uma andorinha não faz verão sozinho, e tu vai precisar de outras pessoas para que isso expanda e cresça. Hoje a gente tá em 12 pessoas na empresa, então não tem como eu ser centralizador no sentido de só eu fazer, porque tem 11 outras pessoas fazendo e produzindo ao mesmo tempo, porque eu não consigo estar em 12 lugares, né, ao mesmo tempo, executar tudo que cada um está fazendo. Não tem como, né? Alcides, tem algo que tu se arrepende? Muitas coisas. Pudesse voltar pra trás, assim, enfim. Tô olhando as tuas fotos aqui. Cita algo assim que tu se arrepende. Eu acho que é complexo, cara. Alcides. Depois, gente, quando eu dou oportunidade, vai lá na L Gas e pede o álbum de quando começou a empresa, vai dizer Alcides e carro, e Alcides e diz que... Vai olhando que vai achar. Vai olhando que ele vai achar. Jesus. Não, na verdade, assim, eu acho que todo ser humano que dizer que não se arrepende, ele já tá mentindo por falar só. Porque assim, a vida ela é uma trajetória de altos e baixos. A gente acerta, a gente não é assertivo sempre, né? A nossa vida ela não é ascendente, que a gente vai só subir, crescer e vai ser o auge. Não, a gente tem altos e baixos. E nesse decorrer da vida a gente erra. Tem essa frase, esse ditado que eu levo para a vida, que é assim: o que a gente conhece é como uma gota d'água e o que a gente desconhece é como um oceano. Eu, quando ouvi essa frase, eu nunca mais tirei do meu coração. A gente muito mais desconhece. É uma gota d'água. E o que a gente desconhece é um oceano. A gente muito menos sabe do que a gente sabe. É como se a gente falasse assim, agora me fugiu a frase dos porquês. A gente muito tem mais perguntas do que respostas, né? Tem mais porquês do que respostas, né? Então, a vida é assim, então a gente erra. Eu errei muito em todas as áreas da vida, como ser humano, como empreendedor, como pessoa. A gente erra. E a vida é assim, é uma escola. A gente tem que aprender com os erros, estar melhorando, amadurecendo. E tem coisas na vida que a gente erra, que a gente vai dizer, foi um aprendizado, segue, aprendeu e deu. Tem coisas
coisas que a gente erra, que a gente vai, né, não de um formato nostálgico, mas também a gente, se pudesse voltar atrás, a gente queria reparar isso, né? Mas esse voltar atrás não existe mais, a vida seguiu, o percurso está acontecendo, paciência. Vai embora. Segue a vida, prossegue, vai adiante, né? Como no Sul segue o baile. Segue o baile. Bom, Cides, o que tu acha do homossexualismo? Deixa eu te falar o seguinte, eu tenho esse livro aqui, eu ganhei do meu amigo Deco, se chama Garota Gay. Bom Deus. Cara, esse livro aqui me fez repensar muitas coisas. O que tu acha do homossexualismo? Aliás, eu tô usando a palavra errado. Recentemente uma psicóloga me chamou, ela disse que eu tenho que cuidar das palavras que eu uso, e dentro das palavras que eu uso eu não posso usar o sufixo ismo, que caracteriza como doença. Disse que eu não posso mais usar essa palavra, enfim, então você que está me assistindo, de repente, me perdoe, é mais força da expressão. Eu nem sei que palavra que eu vou usar, mas enfim. Mas o que tu acha dessa escolhas das identidades das pessoas? Tu acha errado, tu acha certo? Tu acha que a galera toda vai pro inferno, não vai pro inferno? Tu acha legal que essas pessoas estejam na igreja e se as pessoas irem pra igreja, tu não vê problema nenhum? O que tu pensa? Já que eu não posso usar homossexualismo, qual que é a palavra certa a usar, não é? Homossexualidade é a palavra correta. Mas o que tu acha? Qual que é a sua opinião? O que tu pensa sobre isso? A gente ia falar sobre, né, a história do Alcides e da A.L. Geis. E olha a pergunta que ele está fazendo. Olha o caminho que ele está correndo e perguntando. Maçonaria, mano. Agora, tá, olha aí. O que eu vou dizer? Na verdade, assim, vou ser bem sincero. Se eu for olhar como ser humano, como pessoa, eu vivo isso e vivencio isso dentro da minha grande família. Eu amo as pessoas que tiveram essa escolha em particular, que são do meu convívio, e até aquelas que não são. Eu respeito, acho que a decisão de cada uma, acho que a decisão é singular, ela não é no plural, você que tem que tomar suas escolhas. Mas se a gente entrar no nível da Bíblia, aí quem sabe a minha resposta vai ser outra, a gente vai mudar. Não que a gente é contra, né? A gente ama essas pessoas. Vamos tentar simplificar aqui porque é um assunto mais complicado. Deus ama o ser humano, mas Deus, ele abomina o pecado. E tem uma linha de raciocínio dentro da palavra de Deus que ela vai ser contra algumas escolhas. E algumas escolhas como essa, dentro da Bíblia, elas estão erradas. Mas Deus ama as pessoas, né? Mas Deus abomina o pecado. Deus, ele... Então... Se a gente ir para um lado teológico, eu vou andar nesse caminho. O meu segmento de fé é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela é lâmpada para os meus olhos, luz para o meu caminho, né? A palavra de Deus é minha base de fé, minha instrução. Mas como pessoa eu amo, eu respeito, eu acho que é particular de cada um, e isso daí é difícil generalizar, porque se tu conversar com vários, cada pessoa, cada indivíduo, ela vai ter uma fala, um argumento, um posicionamento, por que ela tomou aquele tipo de escolha, né? Certo. E aí, como é que... Pensando que tem várias igrejas hoje, né? Que vão dizer o contrário do que você está dizendo. Temos igrejas, a Resgate, se não me engano, é a Resgate lá em São Paulo, como é que é o nome da pastora, que se diz pastora, e que segundo eles, Deus
ele segue o mesmo argumento, Deus abraça a todos. Tu acha certo esse argumento, que Deus ama a todos? Assim, o amor de Deus, ele... Outra hora a gente marca com mais, assim, ênfase, assim, teológica, vamos entrar. Mas, assim, Deus é amor, mas Ele é justiça. Se a gente voltar lá no passado, ainda no Velho Testamento, vai falar de 10 mandamentos. Isso era um guia, era um norte, como que a pessoa deveria viver, né? Tinha uma instrução, um caminho. Por que Deus deu alguns caminhos, algumas instruções? Para que o povo não se perda, para que o povo não pegasse outros caminhos, porque tá o que é certo e tá o que é errado, né? Deus, se fosse tudo liberal, Deus não tinha dado uma direção assim, né? Deus pro criou povo. homem e mulher. Tu acredita que Deus criou homem e mulher? Sim. Tu acredita, tu bate Sim. na mesa. Tu acha que Deus criou hermafrodita? O que tu acha? Tu acha que Deus criou hermafrodita? Corta! Não! Olha os assuntos! Barbaridade! Então tá, vamos deixar esse pra outro momento. Pular, o Alcides não respondeu se Deus criou hermafrodita, tá, outro gente? Momento a gente Ele vai dizer que o hermafrodita é só as minhocas que se autorreproduzem. Mas pra nós encerrar, Alcides, porque já tá... Aí a galera já tá aí, ó. Estamos chegando já a 50 minutos, então, seguinte, fala um pouquinho, e você deixou muito clara a sua fé, né? Fala um pouquinho da sua fé, como você conheceu Jesus, pra gente encerrar esse momento aqui de conversa aqui. Olha, esse contramão que o pastor anunciou, falou antes aí, eu digo que a contramão da minha vida de dar resultado e de, quem sabe, eu ter atingido algumas coisas, foi quando Jesus foi o centro, ele foi o primeiro na minha vida. Quando Jesus entrou no meu coração, o meu propósito foi o quê? O que a Bíblia vai nos ensinar? Buscar Deus acima de todas as coisas, e depois o resto Ele vos acrescentará. Eu tenho 100% de convicção e que tudo que Deus me deu foi porque Deus sempre foi o primeiro na minha vida. Por isso que eu digo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, chamado Jesus Cristo. Quando Jesus ele entra na nossa vida verdadeiramente, quando Jesus entra e ele muda a nossa mente, lá de dentro para fora, o nosso coração, o nosso pensar, o jeito de agir, tudo o resto, todas as demais coisas ao nosso redor, ao nosso ambiente, elas vão ser transformadas através de Jesus. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo. Para mim, Jesus é tudo. Eu amo Jesus acima de todas as coisas, acima de tudo. E quem convive comigo, quem conhece a minha vida cheia de erros e falhas, mas sabe que Jesus é tudo para mim. Jesus sempre foi, desde o dia que eu aceitei Ele, desde o dia que eu comecei a me relacionar com Ele. E se a gente ele não tem tempo para expressar tudo, mas Jesus ele é o centro de todas as coisas dentro da minha vida. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus é o príncipe da paz, o Deus forte. Jesus é o nosso acordar, o nosso deitar. Jesus ele vai além de todas as coisas. E a coisa mais fundamental, a coisa mais sublime é ter Jesus morando aqui dentro das nossas vidas. Ok, Alcides, então quando a gente falar sobre empreendedorismo, quem sabe a gente começa com o teu testemunho sobre Jesus. E pra gente encerrar, cara, eu vou pedir pra te dar uma última palavra, escolher uma pessoa, sei lá quem, tu dá uma palavra pra uma pessoa e saber que eu creio que esse momento que a gente está conversando vai chegar em muitos relacionamentos seus. Relacionamentos de pessoas da igreja, da igreja, teus parentes não sei aonde, do Santa Fé, Vilipê, Belo Horizonte, vai chegar
no mundo dos empresarial aí, da galera que tem os seus negócios, pelos teus relacionamentos. Então traz uma palavra para essas pessoas. E aí vamos terminar com uma oração sua aí, né, dentro dessa conversa nossa aí, para as pessoas que nos assistiram até agora. Hein? A palavra do Senhor vai dizer, se eu não me engano, é Salmos, capítulo 34, versos 8, que Deus guarda, né? Deus guarda os justos. Eu queria te dizer assim, eu não sei como que você está vivendo aí, para todos que estão me escutando nesse momento. Quem sabe uns estão vivendo um momento de alegria, outros quem sabe um momento de tristeza, quem sabe alguns estão estagnados, parados aí. Eu quero dizer assim, não importa o momento que você esteja vivendo, Deus, Ele está nos momentos bons, nos momentos transitórios e nos momentos difíceis conosco. O momento que você estiver vivendo na sua vida, assim, fale com Deus, abra seus lábios, coloque diante dele, faça uma oração simples, singela, o que você está precisando, o que você, quem sabe, almeja, sonha. Eu tenho certeza, não é religião, não é organização, não é ser humano, é um Deus todo-poderoso. E o momento que você estiver vivendo, seja qualquer um deles que eu citei, eu tenho certeza que Deus vai trazer paz, alívio, refrigério, alento e, quem sabe, transformação na sua vida. Deus abençoe. Show de bola. Vai orar aí pra nós aí, queridão. Amém, vamos orar. Senhor Jesus, Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és sublime, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória. Nós estamos orando e eu estou agora nesse momento abrindo meus lábios e meu coração. Aquele que morreu na cruz, que derramou seu sangue precioso lá no madeiro, é para o Senhor, mas é para o Senhor que ressuscitou no terceiro dia. E que a sua palavra diz que o Senhor está à destra do Deus Pai. É para o Senhor, Pai, que nesse momento eu intercedo por cada vida, Pai, por cada um, Senhor, pela vida do pastor, pela vida dos dois irmãos que estão aqui, pela vida de cada um que está ouvindo, Senhor, que vai ouvir, Pai. Senhor, que verdadeiramente, Senhor, a sua paz que excede todo entendimento, Senhor, seja para aquele que está, Senhor, desesperançoso, aquele que está parado ou aquele que está alegre, Senhor. Que a sua paz se achegue a todos eles, Pai. Essa paz que excede todo entendimento. E não importa o momento que cada um esteja vivendo, que eles possam entender que às vezes nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Que às vezes nós não sabemos, mas o Senhor tudo sabe. Senhor, eu rogo e eu te peço de todo o coração, Pai, que as suas mais ricas bênçãos em todas as áreas, Pai, sejam com todos. E eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, gente. Que Deus aí abençoe a cada um, você que esteve conosco aí. Eu tenho certeza que esse momento foi bem especial. Então estamos encerrando nosso terceiro PRcast. Deus abençoe. Graça e paz a todo mundo, salve, salve meus irmãos. Podcast de verdade, é pensamento e opinião. Aqui o papo é inteligente, é de gente como a gente, o papo é reto, não tem enrolação. Procurando tudo isso dentro de um podcast? Haha, então vem com o PRcast, o podcast feito pra você.